Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo tema, um tema que favoreça a ampliação da nossa consciência, o autoconhecimento, a evolução de um autoconhecimento, a percepção das nossas sensações e a gente poder se sentir mais equilibrado, a gente poder se sentir mais fortalecido para lidar com as adversidades da vida. Eu quero agradecer muito a sua presença, você que está comigo, você que chega pela primeira vez, dizer que você pode dar o like, pode compartilhar com outras pessoas esse material, pode me mandar mensagens de como você se sentiu a partir desse conteúdo, né? Se teve sentido para você. Você pode me contatar também para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, trabalhar junto com mulheres, trabalhar junto com idosos, trabalhar com adolescentes em escolas, num grupo, né, numa tarde de atividade, de uma oficina. A gente pode pensar alguma coisa que atenda à sua expectativa, né, para poder produzir alguma qualidade diferenciada no seu cotidiano, e eu estou à disposição para isso. Então, hoje, o tema que eu trago aqui é a gente olhar um pouquinho mais de perto para a questão da felicidade. O que é isso que as pessoas buscam? Parece que a vida só tem sentido se tiver felicidade. Felicidade a qualquer preço. E aí eu fico percebendo, né, vendo o movimento das pessoas, não sei como é seu movimento, aproveite e reflita isso, sem julgamento, sem culpabilidade nenhuma questão de certo ou errado, apenas tome consciência do que está acontecendo. Será que por conta de eu me sentir feliz eu posso comer qualquer coisa? Por exemplo, eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso provocar em mim uma alternância de um jeito de fazer as coisas, uma alternância, por exemplo, no meu sono, ou ir para um determinado lugar, mesmo que isso, de certa forma, agrida o meu sono, agrida o meu bem-estar. Será que a sensação de felicidade ela vem de coisas, de movimentos que eu faço com o externo, e ela vem dessa relação minha com o externo? O que você acha? Por exemplo, nesse momento agora, você está se sentindo como? Né? Como que você se percebe se sentindo? Você pode dar um nome para isso, para esse sentimento seu desse instante? O que te fez chegar até aqui, onde você está agora, né, me vendo? Né? Você está buscando alguma coisa? Isso que você está buscando tem a ver com felicidade? Então nós temos um movimento nesse mundo, todos nós temos um movimento nesse mundo que está voltado a alguma intenção, mesmo que ela não seja uma intenção consciente. O bom é a gente perceber isso sem se enganar, a gente tirar a máscara, sabe? A gente tirar aquela capinha, aquele invólucro das coisas que às vezes faz com que a gente enxergue a situação de uma maneira nublada, enganosa. Mas a gente é capaz de falar que aquilo é o que está acontecendo de verdade. Então a questão da felicidade é bem bacana a gente poder olhar para ela de um jeito assim,
destemido, sabe? Buscando a verdade do que é. E recorrendo também a pistas que a gente tem sobre pessoas, né, sábios, filósofos, que já trataram disso desde a antiguidade. Porque nos diferentes tempos as pessoas se sentem felizes ou infelizes. Vamos imaginar, por exemplo, nos tempos antigos, quando as pessoas, na antiguidade mais antiga que a gente consiga ir. Nesse momento eu consigo chegar, por exemplo, àquela situação em que não haviam não havia proteção para descanso do ser humano. Então, o homem da antiguidade tinha que ir atrás de lugares para ele descansar, para ele dormir, né? Para ele se aquietar um pouco, né? Repor as suas energias. E não tinha casa, não tinha tetos prontos na natureza. Ele saía atrás disso, né? Com elementos, buscando através dos elementos da própria natureza, não é? Então, eu fico imaginando ele atrás, né, de vegetais, de árvores, né, de cavernas, que pudessem favorecer esse tipo de lugar que desse, né, a sensação de proteção. A felicidade, então, pode ser imensa quando se encontrava esse lugar, não é assim? A felicidade ligada a um aspecto de proteção. Imagina isso nos tempos atuais. O que oferece proteção para uma criança? Um adulto, não é assim? Um adulto que cuide de um lugar para morar, do alimento dessa criança, que cuide de poder estar junto ali, acompanhar o seu desenvolvimento, as suas quedas, não é? Então vejam que nós temos necessidades enquanto ser humano e suprir essas necessidades, parece que o suprimento dessas necessidades está vinculado a uma sensação de bem-estar que nós podemos dar o nome também de felicidade. Mas e quando a gente sai atrás dessa sensação a qualquer preço? E quando a nossa felicidade implica na infelicidade do outro? E quando a nossa felicidade implica numa agressão ao nosso corpo físico? Quando a busca da felicidade implica de nós estarmos sendo algozes conosco ou com a sociedade. Ainda assim, é atrás disso que nós temos que ir? Então, minha gente, me parece que a reflexão desses aspectos é fundamental para nós percebermos se a felicidade não está sendo buscada no lugar errado. Ou ainda mais, se felicidade está ligada a algo que se busca. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas notas, né, pequenas notas de alguns autores que eu creio que podem contribuir um pouco mais na desmistificação dessa ideia falsa, né, sobre felicidade. Por exemplo, Leandro Carnal diz para nós assim, que felicidade é alguma coisa relacionada ao aqui e ao agora. A felicidade não está ligada à lembrança de um momento vivido no passado e nem à expectativa de algo a ser alçado no futuro.
Olhe isso. Nós temos aqui uma pista que Karnal deixa para nós refletirmos a respeito da felicidade estar ligada ao aqui e ao agora. Então, ela está em nós. É alguma coisa que está em nós, não é alguma coisa para nós sairmos buscando fora de nós. Isso que a gente sai buscando fora de nós é alguma coisa que traz uma sensação transitória sobre algo que nos deixou feliz, com a aparência, digamos assim, né, de felicidade naquele momento, mas que, por que ela não é genuína e ela não é tão eficaz? Porque ela vai embora tão logo chegou. Então, se você conquistou alguma coisa momentânea que te trouxe uma sensação boa de conquista e que você denominou felicidade, né? Por exemplo, você conseguiu comprar um relógio novo, uma bolsa nova, né? Você conseguiu comprar o tênis que você tanto queria. A partir do momento que você começa a usar aquilo, essa sensação vai te acompanhar durante todo o tempo de uso? Essa sensação vai te acompanhar quando você olhar para aquele objeto? E aí você vai começar a perceber que essa sensação de felicidade ela está associada a algo fora de você? É assim que funciona? É assim que tem funcionado? Parece, minha gente, que ao contrário disso, uma vez que eu fico feliz porque eu adquiri logo, eu já estou pensando no instante seguinte na próxima coisa a adquirir. E na próxima, e na próxima. E aí parece que, ou melhor, eu vou trazendo para mim a ideia nesse movimento de que a felicidade é alguma coisa que eu tenho que sair correndo atrás dela mesmo. Mas que raio de felicidade é essa? É essa que está em outras coisas. Tá e não tá. Porque quando eu olho para aquela coisa que eu adquiri, que eu tanto queria e que já faz um tempo que adquiri, eu não sinto mais felicidade. Quando eu olho para aquele relógio no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, eu só vejo um relógio, mas nada além disso. Então, que a gente possa aprender com essas coisas, que a gente possa perceber a preciosidade dessa observação. Que coisa, né, objeto, coisas, são coisas. E felicidade não é uma coisa. Felicidade é algo que brota, né? A felicidade verdadeira, na verdade, é mais do que brota, ela já está instituída em nós. E às vezes a gente não vê, e às vezes a gente não percebe. A gente ainda tem um estudo, digamos assim, ou uma pista que Nietzsche, filósofo, pensador do século XIX, deixou para nós também sobre felicidade. Vários autores, né, minha gente, vários pensadores deixaram muitas coisas que vale a pena a gente ler. Eu trago aqui só algumas delas, mas vale a pena a gente ler se a gente estiver propenso a fazer uma reflexão sobre isso, a fazer uma experimentação sobre aquilo que a gente lê. Porque quem escreveu, vamos lembrar, fez experimentações. E aí, a partir dessas experimentações, dessa busca de conhecer algumas coisas, de perceber suas sensações, foi deixando
pistas para nós, né? Então, isso é que é bacana a gente perceber. Nietzsche diz assim: felicidade é algo frágil e volátil. A melhor maneira de começar o dia é, ao acordar, imaginar a quem podemos alegrar. Então, para Nietzsche, a felicidade diz respeito de algo que a gente pode sentir em nós fazendo, oferecendo alegria a alguém. Por vezes até oferecendo alegria a nós mesmos. Vocês já imaginaram uma sensação de alegria que motiva outras pessoas também? O humorista sabe fazer isso de uma maneira bem inteligente, não é assim? De uma maneira bem leve, bem gostosa, quando a gente se identifica com aquele tipo de fala, com aquele tipo de forma de trazer uma situação. Então, a felicidade para Nietzsche é alguma coisa frágil e volátil, mas que a gente pode a todo dia ou a todo instante provocar, né? Existem coisas que a gente pode fazer em nós e no meio ambiente, no entorno, que, como por um milagre, pode fazer a felicidade brotar. Olha que bacana isso. Então, felicidade e alegria é uma sensação co-irmã, né? É uma coisa que está ali bem próximo, bem junto. Aristóteles, né, o nosso pensador aí grego, tão antigo, né, de antes de Cristo, né, ele nasceu no ano 384 antes de Cristo. Será que a nossa mente chega lá para perceber isso? Como nós tínhamos mentalidades maravilhosas sem internet, sem rede de apoio, não é? E as pessoas iam ali observando as coisas através do contato com a natureza, através da intenção de observar o que estava acontecendo. Então, olha, gente, que mentes maravilhosas, e a gente até percebe, é muito fácil de perceber, pelo menos para mim, que eram mentes iluminadas já, não é? E a gente não se dava conta disso, né? Hoje a gente consegue perceber, né, algumas coisas assim. Então, Aristóteles diz que felicidade é a finalidade das ações humanas. É a finalidade das ações humanas que torna as pessoas felizes ou infelizes. E quando eu vejo isso, felicidade ligada também à intenção de perceber a infelicidade, eu começo a refletir uma coisa que é o seguinte: que a felicidade ela é experimentada quando nós nos sentimos em paz com a tristeza, por exemplo, que é o outro lado da moeda. Então, a tristeza faz parte dos estados emocionais que a vida produz em nós, né? A gente pode estar muito bem agora e de repente a gente viu alguma coisa, testemunhou algo ou recebeu uma notícia que nos deixou infelizes. E isso não significa que é alguma coisa que grudou em nós para a vida inteira, né? Não é alguma coisa que a gente vai se caracterizar por aquilo, né? Que a gente vai ser aquilo a vida inteira. A felicidade é mais ou menos assim também. Para a gente dar valor a alguma coisa que nos deixa feliz, talvez seja importante a gente ter conhecido ou ter experimentado, ter observado, ter dado valor quando nós não tínhamos aquilo.
né? Então, experimentar a infelicidade é uma interessante maneira de valorizarmos a felicidade. A questão é, o ponto é, a gente não achar que precisamos estar felizes o tempo inteiro ou nos entregarmos a uma sensação de estarmos lá embaixo, né, numa baixa, né, numa depressão o tempo inteiro. Então, observarmos a intensidade das coisas em nós, né, a intensidade das nossas sensações em determinados momentos, das nossas ações e das nossas reações, parece que é uma dica bem bacana para a gente poder estender a percepção da felicidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ainda que recebamos uma notícia desagradável, ainda que participemos de uma situação que foi inesperada, né, e que provocou em nós certa decepção. Então, a poder a gente reverter as sensações desagradáveis, né, em algo que a gente possa sentir, que a gente possa compreender, que a gente possa ponderar, né, faz com que a gente, ao longo de um tempo necessário, a gente possa transmutar aquilo em algo mais feliz. Né? Então, se eu estou muito cansada hoje, ou se eu estou desmotivada hoje, eu começo a fazer um contato com esse meu sentimento de cansaço ou de desmotivação, para eu entender melhor de onde que ele veio. Né? Tem a ver com o quê? É com a temperatura do dia, né? É com alguma coisa que eu não fiz e deveria ter feito. Então, será que eu posso fazer agora? Se eu não fiz até então, eu posso fazer agora? Então, essa compreensão com o que é que está acontecendo e essa predisposição em mudar, em transmutar essa sensação, não porque eu estou negando o sentimento que me deixa infeliz, mas ao contrário disso, eu poder olhar para ele, perceber de onde ele vem, reconhecer a sua natureza, né, e a produção dele, reconhecer de fato como ele foi sendo necessário naquele momento e ao mesmo tempo abrir mão, porque as coisas elas são necessárias para nós num determinado momento até a página seguinte. Há um momento que a gente precisa abrir mão de coisas, de certas coisas, para outras coisas chegarem para nós. E essa pode ser uma preciosa dica de felicidade. Perceba isso você, né? Tem alguma coisa que talvez a gente não possa esquecer de mencionar, né? Me parece que tem bastante importância, que é a gente, quando a gente fala em transmutação, quando a gente fala em não se afundar nas situações de entristecimento, apenas perceber e aceitar a sua causa, mas não nos afundarmos nisso, nós estamos falando em espiritualidade. Então, falar em felicidade, me parece, diz respeito, está relacionada à questão da espiritualidade. A espiritualidade, quando experimentada, quando vivenciada, ela aciona um ponto na área frontal do cérebro. Quem diz isso para nós é uma psiquiatra. Vários autores dizem, torno a repetir, mas eu trago aqui uma fala, né, recente que eu ouvi
de Ana Beatriz Barbosa. Quando ela fala sobre felicidade, ela lembra essa questão da localização de um ponto que nós temos, eu poderia até dizer de uma amígdala, que nós temos na área frontal do cérebro e que o yoga, também os estudos de yoga mostram isso para nós o tempo todo, né? Quando a gente entra nesse percurso de autoconhecimento. E aí, quando essa parte do cérebro ela é acionada, esse ponto vibra em nós e produz a sensação de proteção. Sabe aquela sensação de proteção lá de trás do homem das cavernas, quando ele se protege da chuva, por exemplo, encontra na natureza um abrigo? A sensação de proteção da criança, essa sensação de proteção, nós adultos buscamos isso também, de diferentes formas. A escolha do lugar onde a gente habita é uma delas. Então, esse ponto faz conexão com essa sensação de proteção e vibra. E nos coloca com uma energia superior, que produz felicidade. E essa energia superior de proteção já é superior à proteção física. É aquela sensação de que quando eu fecho os olhos, no momento que for, no lugar que for, na circunstância que for, eu posso perceber, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Ainda que seja viúva, ainda que more sozinha, ainda que não esteja naquele momento na companhia de ninguém, ainda que eu acorde à noite de repente, de madrugada, naquele silêncio, e eu percebo, eu não estou sozinha. Esse é o encontro com a felicidade. É o encontro com uma felicidade permanente, que está em nós permanentemente. E aí, será que a gente está fazendo contato com ela? Porque se não está fazendo contato com ela, você pode estar fazendo aí um desperdício, um precioso desperdício com relação à tua saúde, ao teu bem-estar, com relação à prosperidade na sua vida. Perceba isso. Então, eu quero deixar essas simples dicas para você, né? Ainda dizendo o seguinte, que para descobrir a felicidade permanente, é preciso explorar o rio do autoconhecimento. Olha que bacana isso, gente. Explorar o rio do autoconhecimento. E aí perceber que o rio, ele não tem uma fonte única para ele nascer. Ele tem várias gotinhas que vão se somando ao longo de percursos até formá-lo. Então, como um rio, não há uma fonte para o nascimento da felicidade. A cada dia é preciso reconhecer cada gotinha que você vai colocando dentro de você, que você vai transformando. A partir daquilo que você recebe de fora, você transforma, você filtra. E essas gotinhas, elas vão formando esse rio maravilhoso, esse fluxo maravilhoso de uma felicidade perene, tranquila e permanente. Parece que essa é uma dica interessante. Reflita sobre isso. E eu quero fechar para você esse vídeo deixando você ouvindo um mantra, que é o mantra pela paz e pela felicidade. É um mantra que chama
e produz as palavras, né? Loka, samasta, sukhino, bhavantu. Loka, samasta, sukhino, bhavantu. Essas palavras, elas são sânscritas e querem dizer que todos os seres, o significado delas, né, é que todos os seres em todas as partes sejam felizes e livres, que todos os meus pensamentos, palavras e ações possam contribuir para a felicidade de todos os seres. Eu poderia até não dar esse significado, mas quis trazer aqui para você. O mais interessante é você poder sentir isso ao ouvir as palavras, ao ouvir o som, sentir essa felicidade em você. Feche teus olhos. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Samasta sukhino bhavantu. Samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo.